Olá a todos, vou-vos falar um bocadinho sobre o quadro de instrumentos do Megane 2. Também tem muito em comum com todos os modelos da gama Renault da época, Clio, Laguna, Espaço, mas neste caso vou-me debruçar sobre o Megane 2 e o cuidado que vocês devem ter quando compram quadros de instrumentos usados de outras viaturas. O quadro de instrumentos tem várias configurações, quer de língua, quer tipo de combustível, tamanho das rodas, entre outras coisas que já vos vou mostrar. E bem, quando vocês compram um quadro de instrumentos usado, as configurações que ele traz muitas vezes não correspondem à viatura. E depois por isso às vezes vocês têm coisas que não funcionam, ou o carro marca mais velocidade, ou marca menos, ou não sendo umas luzes, qualquer coisa que fica sempre estranho. Ok? Vou mostrar assim por alto um bocadinho dos testes que se podem fazer e as configurações. Isto é feito através do software Renault, chamado Clip, que é o software original, e o quadro de instrumentos, que dá pelo nome 247, está inserido na rede multiplexada, que é uma rede de comunicação de alta velocidade entre os vários coladores que o carro tem. Ok, e assim que entramos, os parâmetros principais que nós temos é tensão de bateria, 12 volts e tal, se está ligado, travão de mão, coisas mais básicas. Mas pronto, aquilo que interessa quando se compra um quadro de instrumentos usado é ver as configurações, que eu já vos vou mostrar, que é como é que o carro está configurado. Portanto, aqui é o caso do meu original, mas vou-vos mostrar. O que é que se pode fazer? Temos a parametrização da língua, neste caso português. Se vocês comprarem um carro usado estrangeiro a ter outra língua qualquer, o tipo de veículo, neste caso é um B, porque é um Megane 4 portas sem mala, Megane normal. Tipo de caixa de velocidades, que é importante, caixa de velocidades manual, combustível, diesel, unidades de medida do consumo do condutor de bordo, em litros, versus quilómetros, se tem controle de trajetória ou não, neste caso está configurado com, se tem controle de pressão dos pneus, neste caso sem, porque o meu carro não tem controle de pressão de pneus, se tiver aqui tem que estar com, unidade de distância, quilómetros, para ser alterado para milhas, com ou sem regulador de velocidade, que é estes comandos que vocês têm aqui, o ADAC. E temos aqui uma função também que é o excesso de velocidade para a Arábia, que é um limitador, neste caso não tem. Capacidade de reserva, que originalmente na versão diesel seria 5 litros e eu, no meu caso, passei para 8 litros. Ok, se eu quiser alterar isto, existe aqui um comando, são os registros de configurações, que é aquilo que se deve fazer quando se troca um quadro de instrumentos usado por outro carro qualquer, é alterar aquilo que está errado para a posição certa. Agora não vou mexer, mas temos cá está a língua, o tipo de veículo, tipo de caixa, combustível, unidade de consumo, controle de trajetória, controle de opção de pneus, unidade de distância, regulador de velocidade, excesso de velocidade da Arábia e capacidade de reserva. Foi aquilo que vos mostrei há bocado. Eu não vou mexer nada disto, mas isto deve ser visto quando vocês põem um quadro de instrumentos usado. Nesta parte a seguir temos aqui o número de VIN do carro. Este vocês não conseguem alterar, uma vez gravado a primeira vez, nunca mais se altera. E temos aqui as revisões em quilómetros e em meses, que isto podemos alterar. Ok? Eu no meu configurei para 20 mil ou 12 meses. Na fábrica é 30 mil ou 24 meses. Normalmente altera-se para 15 mil ou um mês. O que é que temos para aqui mais? Avarias, apagar avarias se houver. Voltando para trás, vamos aqui ao modo diagnóstico. O que é que nós podemos fazer no modo diagnóstico? No modo diagnóstico podemos ler em tempo real os valores que estão a ser transmitidos no quadro de instrumentos. Portanto, temos o auxílio à condução, nível, fixação e odometria.
No auxílio à condução temos a tecla de passagem a computador de bordo, que é aquela na manete. Esta que vocês têm aqui na manete. Vocês alteram, portanto vocês querem saber, isto não funciona. Neste negócio chega aqui, ali diz em cima, eu carrego, diz carregado. Portanto não preciso estar a desmontar fios nem coisas para saber se está a funcionar ou não. Tecla de posição a 0 do ADAC, portanto, neste caso vou baixar aqui, é a tecla 0 daqui, portanto, se eu quiser saber que isto funciona, os meus botões não funcionam, vão desmontar, não. Chego aqui, carrego no 0 e vocês vão ver ali, que era suposto, não me enganei no botão, não é este, espera aí, estou a carregar no botão errado. O botão que está no quadro de instrumentos, peço desculpa, quando se carrega ali, vocês veem ali, ele passa a carregar, para saber se o botão está a funcionar ou não. Nível de débito de combustível, isto é o consumo instantâneo, neste caso o carro está desligado, está a 0. E temos aqui o consumo médio desde que pus a 0, no meu caso está outra vez a 3.8. E a velocidade do veículo só se consegue ver com o carro a andar. Portanto, eu para testar isto tenho que fazer com o carro em condução. Se eu quiser saber se está a marcar velocidade ou não. Nível. Outro nível. O nível, temos aqui em tempo real o que está no depósito, portanto, nível de combustível, neste caso tenho 16 litros, não é estar muito longe, pus 20, já andei. Nível de combustível GPL, o carro não utiliza, mas está cá. E tem aqui outros parâmetros que estão cá, gás natural, etc. E débito de combustível, mas isto não existe no carro, mas está no software. Se eu ativar isto tudo, passa a marcar. Lá está, se vocês comprarem um quadro de instrumentos de um carro que é gasolina e que podia ser a GPL de fábrica, isto vai estar configurado para a GPL e vai desaparecer no quadro de instrumentos, ou a luz verde do GPL, qualquer coisa que não funcionar normalmente. A fixação, portanto, é aquilo que vocês veem. Portanto, temos aqui a rotação do motor está a 0, temperatura da água, tenho aqui a temperatura exterior, está a marcar 215 graus, mas isto deve ter a sonda avariada, não sei porque é que isto aparece assim, porque aqui está a 0, 22 graus, aqui está a 215, epá, isto não me perguntem do que é, que eu não sei. E temos o reostat de iluminação, que é a intensidade que nós damos ao quadro de instrumentos, através daquele comando lá em baixo. Odometria, que é a quilometragem, portanto cá está o que está fixado, portanto 20.000, a cada 20.000, isto é das revisões, ou 12 meses. Pronto. Acionadores. Já tenho um quadro de instrumentos que há coisas que não funcionam, que não aparecem. Não apita. Tenho aqui o teste de sinal sonoro. Eu ativando o sinal sonoro, vocês vão ouvir aquele bip. Vocês ouvem mais na reserva. Chega à reserva, outra treta qualquer. Portanto, isto é para saber se o besouro do quadro de instrumentos está a funcionar ou não. Voltando atrás, temos a fixação. Deixa eu focar, ok. A fixação tem os testemunhos do quadro de instrumentos. Este comando vai-me fazer acender as luzes todas do quadro em separado. Eu não vou dar este comando agora porque isto leva uma eternidade. Íamos ficar aqui a olhar uma data de tempo. Portanto, vou fazer o teste a seguir, que é dos ponteiros do quadro de instrumentos. Imaginem que tem um ponteiro que não funciona, vocês não sabem porquê. Através deste comando eu vou dar aqui, se consigo apanhar os dois ao mesmo tempo. Não. Vou dar aqui o comando e o quadro de instrumentos vai fazer um teste. O primeiro será 130 km/h e 2.500 rotações, e a segunda fase será 230 km/h ou 5.000 rotações. Portanto, vou tirar de cima a foto para vos enganar e dizer que vou a essa velocidade. Portanto, isto para testar os ponteiros. Comando terminado, voltamos atrás. Vou fazer aqui o teste de iluminação, não vou ativar, mas isto é o acendimento da iluminação, que agora está de dia, quase não se vai ver, mas se eu quiser saber se a iluminação, vou tentar, se a iluminação do quadro de instrumentos está toda a funcionar, eu dou este comando e o quadro de instrumentos vai acender, e acendeu, dá para perceber que está tudo aceso.
Ok? Portanto, se houver um LEDzinho que não está a funcionar, já apagou, comando terminar, eu por aqui consigo saber, sem ter que andar a desmontar quadros de instrumentos nem nada. Visor, ativando este comando, eu consigo saber se os pixels todos do visor estão a funcionar ou não. Estão a ver? Acendeu tudo, está tudo perfeito. Ok, comando terminado. Tenho mais dois que não vou ativar, que seria aqueles para os modelos que têm aquele quadrante ao meio. O meu só aparece o boneco do carro com as portas abertas. Os outros quadros de instrumentos têm aquele visor que vos vai aparecer várias coisas. Portanto, eu não vou dar este comando aqui, nem vou dar este aqui, que é a fixação da caixa automática. Quadros de instrumentos tem mais um painelzinho por causa da caixa automática. Pronto. Mas o que eu quero dizer é que através disto consigo diagnosticar totalmente o quadro de instrumentos e, como disse, quando vocês trocam por um usado, devem sempre confirmar estas configurações. Claro que isto só é feito com software clip, creio que os outros no mercado não sei se chegam a estas funções ou não. É possível que sim, mas não vou afirmar que nunca tentei. Tenho a Delphi também, mas não vou agora testar isso. Portanto, queria-vos apenas mostrar isto de uma forma mais básica, para terem uma ideia sobre o quadro de instrumentos, respectivas configurações e etc. O mesmo se passa quando vocês trocam o CHs e o PCs de outros modelos. Também tem uma série de configurações que devem ser feitas e normalmente não se fazem. E depois o pessoal acha que o carro tem uma avaria qualquer e não sabem o que é. Pronto. Agora ficamos assim. Assunto quadro de instrumentos. Fica a dica. Até à próxima.